Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber e hoje falaremos de um ângulo de câmera, o plongé ou high angle ou simplesmente de cima para baixo. Plongé está em francês, high angle está em inglês, que tudo significa de cima para baixo. Num outro vídeo a gente fala aí do contra-plongé ou de baixo para cima. Este vídeo de hoje é um oferecimento dos meus amigos da Fotoseg Corretora de Seguros. Porque não adianta você sair por aí com a sua câmera, com o seu drone e não ter o seu investimento protegido por um seguro. Então faça seguro dos seus equipamentos de foto e vídeo com o pessoal da Fotoseg. Muita gente me pergunta se é caro fazer o seguro. Depende das coberturas que você contrata, o valor, né? Ele é dependente das coberturas que você contrata. E eu não acho caro. Caro é a gente ter que repor os nossos gastos em equipamentos caso alguma coisa aconteça. Então, eu não acho que o seguro é caro, é uma porcentagem, é uma fração do valor do seu equipamento. E muita gente também pergunta se precisa de notas fiscais dos equipamentos. Isso o pessoal da Fotoseg pode te orientar melhor, mas geralmente não precisa. Com a foto do equipamento, onde apareça o número de série e algumas outras informações, já é possível fazer o seguro do seu equipamento. Então, fala com o pessoal da Fotoseg Corretora de Seguros, eu tenho meu seguro com eles há muitos anos, sou cliente, recomendo. E eles oferecem este episódio de hoje, onde a gente vai falar de plongé ou de cima para baixo ou high angle. Eu estou colocando aqui uma foto, esse aqui é um artigo meu lá no Behance. Muita gente me pergunta assim, uma rede social para fotógrafos, uma vez que o Instagram está se direcionando totalmente para vídeos. O Instagram ainda tem muito valor como rede para fotógrafos, mas para quem busca um posicionamento qualitativo diferente daquilo que é possível no Instagram, o Behance é uma boa. Dá uma chegada lá, me segue lá no Behance. E aí você dá uma lida também no artigo sobre este ângulo de câmera específico. E aí eu queria falar um pouquinho de vantagens e coisas interessantes sobre o plongé ou de cima para baixo. Eu prefiro de cima para baixo porque todo mundo entende, né? De cima para baixo. Então você está num ponto alto apontando a sua câmera para baixo. Seja num ângulo não muito agudo de inclinação até totalmente vertical virado para baixo. Isso são todas variantes deste ângulo de cima para baixo ou plongé. E aqui eu vou destacar algumas imagens de fotografia de rua, mas tudo que vai ser dito também se aplica numa fotografia de eventos sociais ou corporativos, na fotografia de paisagens, enfim, em qualquer outro campo do conhecimento fotográfico, nós podemos escolher este ângulo de câmera específico, que é o de cima para baixo. Pode ser usado em retratos, enfim, tem inúmeras utilidades a gente pensar em posicionar a nossa câmera acima dos acontecimentos. E é disso que a gente vai conversar um pouco. Deixa eu colocar aqui, vou ficar com essa foto aqui na tela enquanto eu converso com vocês. Uma das primeiras coisas ou vantagens de um ângulo de cima para baixo é que nos permite ver coisas que seriam difíceis por um outro ângulo. Então, no caso da fotografia de rua, quando você está na mesma altura dos acontecimentos, você perde um pouco a noção de como certos deslocamentos de pessoas se relacionam com a própria paisagem. Enquanto que de cima nós temos essas direções vistas mais claramente. Então você começa a entender melhor o fluxo de pessoas, carros e como isso se dá em relação ao ambiente, ao cenário, à paisagem. E o fato de conseguir ver essas distribuições de espaços, distâncias, deslocamentos ajuda a compor a nossa fotografia. E fotografia, a parte mais importante que a gente pode dizer, é a composição, porque todos os aspectos técnicos são relativamente fáceis perto da composição. A fotometria é importante? Claro que é, mas existe até automático na câmera para fazer isso. A composição é aquilo que nós temos que pensar e fazer o que a câmera não vai fazer por nós. Assim, este ângulo de cima permite a você um planejamento de onde você quer os seus elementos fotográficos e assim você se alinha, se posiciona em relação a isso.
Outra coisa que acontece é permitir um vínculo entre aquilo que é visto e a reação de quem vê. Vamos colocar como essa foto aqui, em que eu estou num ponto elevado, num prédio apontando para baixo. Quem vê essa imagem sente, tem a sensação da altura, da dimensão, da grandiosidade e até talvez do medo, se a pessoa tem um medo de altura, se ela acha arriscado, permite criar esse vínculo entre o que você sentia e o que você via, e quem vê a foto tem um pouco da tua sensação de estar lá, porque esse mergulho dá, principalmente quando a gente enquadra o plongé ou de cima para baixo com grande angular, porque a grande angular dá essa sensação de perspectiva, de que se você der um passinho para frente, você mergulha literalmente, que plongé significa mergulhar. Então, dá a sensação literalmente de que se você dá um passinho para frente, você vai mergulhar naquela cena, naquela situação, naquela paisagem ou dessa altura enorme. Então, dar esse vínculo entre você que fotografa e quem vê a sua cena sentir algo semelhante, transmitir essa mensagem, é algo que esse ângulo de câmera faz com muita eficiência. Trocando um pouquinho a foto aqui, vamos colocar essa aqui. Eu uso essa foto na capa do curso de fotografia em preto e branco, né? Esse piso todo aqui não existe mais lá no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Foi substituído por um concreto liso. Fotografia é documento, é memória, é registro, porque o piso não existe mais, mas a fotografia ainda está aqui. Outra coisa que justamente esse ângulo, né, o de cima para baixo, permite é usar as linhas do chão, os grafismos como luzes e sombras ou as formas. Então, se o calçamento tem um padrão, uma geometria, como aqui o calçamento aí de mosaico português ou pedras portuguesas, forma desenhos que são aproveitados na fotografia e que se eu estivesse ali no nível do chão, eu perderia isso em função da própria perspectiva. Já de cima eu tenho todo o desenho. Eu tenho uma outra foto aqui onde se nota a mesma questão, ou seja, o desenho do calçamento atua dentro da nossa composição. Existe um outro aspecto que eu acho interessante, que é o de estilizar uma imagem que de outro ângulo seria comum. Nessa foto específica que está aqui, se eu descesse para a altura da rua e ficasse ali esperando passar uma bicicleta, esperando passar que os pedestres não estivessem todos ali na mesma área, diante de mim, nesse ponto aqui da rua, tem uma lanchonete, lá uma franquia de lanchonete qualquer, uma farmácia, umas coisas. Então, o fundo de imagem, se eu estivesse na altura da calçada, seria absolutamente banal e possivelmente mais caótico e desorganizado do que este fundo de imagem que eu obtive. Assim, o ângulo de cima para baixo, além de permitir estilizar e criar uma ideia de grafismo na fotografia que ajuda na composição, me permitiu limpar a cena de muita poluição visual. Um outro ponto que se pode dizer com relação a utilizar um ângulo de cima para baixo como esse é a ideia de que nós não vamos nos intrometer muito nos acontecimentos que ali estão acontecendo. Então você se distancia, você usa uma lente um pouco mais aberta para ter todo um cenário, porque aí você tem a relação de espaços entre o ambiente e quem você fotografou. Então você usa as linhas do cenário para compor, e aí a pessoa ela é um fragmento da sua composição que é importante, mas você não está invadindo aquela situação. A pessoa não vai mudar de atitude por sua causa, porque você já está meio longe, numa outra altura em relação à pessoa. Esses distanciamentos permitem que a gente testemunhe o mundo de uma forma mais isenta. Não existe um ser humano isento. Nós sempre temos uma posição diante das coisas. E isso, eu não estou dizendo o observador isento no sentido de que ele não tenha opinião sobre os fatos, mas o observador isento no sentido de que ele não interfere nos fatos com a sua presença. Então, ao estar um pouco mais distante e numa posição de altura diferenciada que o separa dos acontecimentos, as outras pessoas não têm no campo de visão delas aquela pessoa que está lá para cima,
E essa isenção faz com que os fatos da vida aconteçam sem serem modificados pela presença de quem fotografa. Porque quando a gente está na altura do chão, e quando eu fotografo na altura do chão, eu gosto que as pessoas saibam que eu estou ali fotografando, para que a gente troque ideias, troque olhares, troque gestos, para que eu saiba se a pessoa autorizou a foto ou não, e assim por diante. Então, quando eu estou na altura da rua, eu gosto que aconteça essa troca. Mas quando eu escolho esse ângulo de visão, do de cima para baixo, plongé ou high angle, a ideia é me tornar um observador isento, observador neutro, o observador que não interfere nos acontecimentos que ali estão se dando. E isso na fotografia de rua permite inúmeras possibilidades. É só você encontrar uma boa posição, ter a paciência da espera, e o caos desse mundo talvez contribua com você durante a sua espera, proporcionando boas fotografias. E enquanto você espera ali que aquela fotografia aconteça, é bom que o seu investimento nos seus equipamentos esteja protegido por um seguro. Por isso, este episódio de hoje foi trazido pelos meus amigos da Fotoseg Corretora de Seguros. Inclusive, eu estou aqui com a imagem do seguro para drones. O drone faz naturalmente o plongé de cima para baixo. Por que drone se popularizou tanto no mercado? Porque esse ângulo de câmera permite a gente ver coisas de uma maneira diferente, de um ponto de vista vantajoso dos fatos e assim por diante. Então, seguro de câmera, lente, drone, acessórios, conversa lá com o pessoal da Fotoseg que eles esclarecem tudo, como é que faz o seguro, o que precisa, o que não precisa. Os dados de contatos deles estão na descrição deste vídeo aqui. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Lembrando que você pode se inscrever neste espaço da internet. Mais ou menos uns 25 a 30% das pessoas que frequentam este espaço na internet não estão inscritas aqui. Inscreva-se e ative as notificações, assim você não perde nada. Não vai ser um monte de notificação, porque eu não publico vídeo todo dia, 10 vídeos por semana, nada. São 2 vídeos toda semana. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações. Assim você não perde nada do que acontece por aqui. Você também pode comprar os meus cursos online de fotografia, as informações estão todas lá no meu site. E se você gosta bastante do meu trabalho aqui, você pode se tornar membro deste canal ou apoiar junto ao Apoia-se. E se este vídeo foi realmente bacana para você, clica no botãozinho Valeu que tem aqui, que é diferente do Apoia-se, que é uma contribuição mensal, e do Seja Membro, que também é contribuição mensal. O Valeu é uma contribuição pontual para algum vídeo que você achou mais especial e interessante aqui no canal. Todos os vídeos aqui do canal, os quase 500 vídeos que a gente tem aqui, tem o botãozinho Valeu. Então, se você gostou do trabalho, é só mandar um Valeu. E aí, eu vou converter o Valeu de vocês em café para continuar a produção aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.